Ei, Nerdola, beleza? Como é que você tá, rapaz? Tá tudo bem? Tudo bem com você, com a sua família? Tá tudo bem? Que maravilha, rapaz, que beleza! É isso que importa. Você estando bem, sua família também? Tá tudo uma maravilha, tá tudo beleza. E vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos sobre Yu Yu Hakusho e vamos ver hoje 3 episódios juntos num vídeo só. Vai ser a luta do Yusuke com o Suzaku. São os episódios 19, 20 e 21. Vamos nessa? Bora! No episódio anterior, se você não viu, eu vou deixar aqui ó, o card para você assistir o vídeo, beleza? E o episódio terminou depois da luta do Riei com Seiryu, mostrando a Keiko sendo perseguida pelos zumbis lá, que o Suzaku tá usando a flauta e fazendo os zumbis atacarem a Keiko. Então, esse foi o final do episódio anterior. E nesse o episódio já começa com Yusuke, Riei, Kurama e Kuwabara correndo para subir a torre, que a sala do Suzaku é lá em cima, no alto da torre. E já começam eles correndo lá pela escada e tal. E nesse momento o Yusuke ele recebe uma ligação da Botan, que tá comigo com um celularzinho lá redondo. E ela fala com ele e tudo, mas quando ela tá falando com ele, a Keiko e a Botan são atacadas pelos zumbis. E aí o Yusuke acaba perdendo contato com elas. E com isso ele fica com mais urgência ainda de correr para chegar para resolver já com o Suzaku. Porque lembra, se derrotando o Suzaku, destruindo a flauta, aqueles zumbis vão parar de atacar. Mas a Keiko e a Botan estão lá passando por muita dificuldade. Mas aí eles correm para subir a torre e nesse momento corta para o Suzaku com aquele passarinho chato dele lá, vendo por um telão e vendo que agora a coisa ficou interessante, mas eu vou mandar algo para atrapalhar eles, para ganhar tempo, para que a Keiko fosse pega. Então esse era o plano do Suzaku, fazer Yusuke e os amigos perderem tempo para que os zumbis conseguissem pegar e eliminar a Keiko, né? Aí ele manda uns zumbizinhos lá para atrapalhar. E justamente quando eles chegam lá, os 4 chegam e os zumbis começam a sair, e eles ficam sem saber o que fazer, porque eles estão tampando a entrada, são muitos zumbis. Mas aí o Riei tem uma ideia. E a ideia deles foi que o Kuwabara correu primeiro, depois correu o Kurama, depois correu o Riei, e um foi subindo nas costas do outro. E o Yusuke veio por último, subiu nos 3 e saltou e conseguiu chegar na janela. A janela que eles tinham visto que seria a melhor entrada para eles. O Yusuke consegue com dificuldade, mas consegue subir, dá um beleza lá para eles, diz que eles vão se ver depois. E ficam os 3, Kuwabara, Kurama e Riei, lutando contra aqueles zumbis lá, que foram mandados só para atrapalhar, né? E também para separar, para separar o protagonista para ele lutar sozinho, né? Se chegassem os 4 lá contra o Suzaku, as coisas iam se resolver facilmente. Mas aí o Yusuke corre para a sala, quando ele tá chegando lá, que ele passa pela entrada, que ele olha, ele vê o telão lá que o Suzaku tá vendo, a Keiko e a Botan sendo perseguidas, e o Yusuke fica em choque, ele fica lá morrendo de raiva, fica no veneno, porque o Suzaku tá perseguindo a Keiko. Aí vem o Suzaku tocando a flautinha e tal, ele disse que fez aquela música pro enterro da Keiko. Isso deixa o Yusuke com muita raiva, e o Yusuke já parte logo pra briga, pro soco. Isso, né, pega o Suzaku um pouco de surpresa, mas o Yusuke tá lá dando vários socos, mas o Suzaku defendendo com uma mão só, porque ele tá segurando a flauta com a outra mão. Então, mesmo o Yusuke dando ataques muito rápidos, ele consegue defender com uma mão só. E quando o Suzaku salta para trás, se defendendo do golpe, o Yusuke já emenda com um Leigan. E sai um Leigan forte. Só que o Suzaku consegue bater o Leigan pro lado assim. E o Leigan foi rebatido e quebrou o teto, fez um buraco lá no teto. E o Yusuke fica meio em choque assim. Nossa, cara, ele conseguiu desviar o Leigan que ficou muito mais forte com o treinamento da Mestra Genkai. E até o Suzaku fala, nossa, seu golpe foi forte, né? Faz tempo que eu não me machuco assim, que eu não machuco meu braço. Chega, ficou saindo uma fumacinha lá da mão dele. Só que aí agora é a vez do Suzaku de atacar. Aí o Suzaku até olha pro teto assim, o buraco que fez no teto. Aí ele fala, ó, chegou em boa hora esse buraco. Porque começam a cair uns raios lá naquela terra lá das trevas. E o Suzaku ele começa a preparar o golpe dele, que ele puxa um raio que cai na mão dele. E ele concentra aquela energia e ele vai pra cima do Yusuke pra dar um bombaço do golpe dele de energia. E ele vai, quando ele dá o golpe, e o Yusuke ainda consegue desviar do golpe principal.
mas o raio ainda pega nele, ele leva um choque fortíssimo e cai no chão. Chega o olho dele e fica assim, todo vermelho, parecia que ele tá meio desmaiado lá no chão. Ficou meio paralisado pelo choque, né? Aí nesse meio tempo aí o Suzaku já começa aquela ladainha, né, do vilão, de você é fraco, tá, você levou um choque, que nenhum ser humano é capaz de se recuperar desse choque. E nesse momento que o Yusuke tá lá no chão, mostra a Keiko e a Botan passando por momentos difíceis lá, correndo e procurando se resguardar lá na escola, né? Elas sobem, elas tentam ir para a sala dos professores, mas tem um professor lá que tá desmaiado, elas tentam correr e elas meio que ficam encurraladas lá, sem ter para onde ir. Mas aí elas têm uma conversa até interessante, mostrando que as duas são de caráter forte, que elas pretendem enfrentar do que fugir. E elas não vão deixar a outra sozinha, né? Mesmo diante daquela dificuldade. Aí volta por Yusuke já se levantando e o Suzaku lá continuando falando abobrinha pra ele. Aí o Yusuke tem uma ideia, ele tira o sapato e coloca o sapato nas mãos. Ele coloca o sapato nas mãos e até o passarinho chato lá do Suzaku, ele zomba do Yusuke. Ele fala, que é isso, cara? Esse sapato velho vai fazer nada? Aí o Yusuke diz, só sei se eu tentar, né? Então, quando o Suzaku prepara o próximo golpe, mais uma vez ele pega um raio, concentra na mão, que ele vai dar o golpe no Yusuke, e o Yusuke bloqueia com as duas mãos, no caso as duas mãos com o sapato, ele dá uma bloqueada assim no golpe. Nesse momento brilha a mão do Yusuke, o Suzaku fica com a reação de surpresa, e o Yusuke consegue dar um bombaço na cara do Suzaku, porque ele usou aquele sapato como uma forma de esconder o golpe que ele estava carregando. E ficou uma cena muito bonita que, ao mesmo tempo, a Botan estava em dificuldade lá e a Keiko foi ajudar ela. E a Keiko deu um bombaço na cara daquele professor, um professor safado que tem lá, que tá como zumbi. Aí mostrando ao mesmo momento os dois golpes. O golpe do Yusuke em cheio na cara do Suzaku e o golpe da Keiko na cara do professor. O Suzaku ainda fica com uma marca vermelha assim na bochecha dele e ele reclamando que foi um golpe muito forte e o Yusuke conseguiu pegar ele de surpresa. Nesse momento o Yusuke já cresce na luta, já mostra a mão dele assim, concentrando energia, e ele dizendo que agora é a vez dele, que agora o Suzaku vai receber também, que agora a bola tá com ele. E assim termina esse episódio 19, e vamos sem enrolação pro episódio 20. E o episódio já começa, galera, com o Yusuke partindo pra cima do Suzaku, com o punho, com a luz branca assim, com a energia dele concentrada no punho, ele parte pra cima. E aqui é uma trocação franca dos dois, e o Yusuke dando vários socos, e de novo o Suzaku defendendo com a mão só, com a mão direita, porque a mão esquerda ele tá segurando a flauta. Só que o Yusuke vai pressionando vários socos em velocidade, e o Suzaku se assusta assim, e tem uma hora que ele se distrai, e o Yusuke consegue dar um soco na flauta, e a flauta sai voando assim pro outro lado. O Suzaku até vê que fez besteira, aí quando o Yusuke pula... Quando o Yusuke salta para conseguir pegar a flauta, o Suzaku dá um bombaço que o Yusuke cai do outro lado e fica lá se lamentando porque ele não conseguiu pegar a flauta. Mas aí eles partem para a briga de novo. O Yusuke levanta e vai para cima do Suzaku, agarra o Suzaku assim com as duas mãos e vai empurrando ele para frente, e até que ele bate com o Suzaku na parede. Nesse momento o Suzaku carrega o golpe dele assim na mão, com a energia amarela, e dá no braço do Yusuke, que ele leva um choque. Nesse momento o Suzaku vem pra trás e fala: você é muito insistente em querer pegar essa flauta, você ama tanto a sua namoradinha assim. E ele ainda fica provocando o Yusuke. Nesse momento o Yusuke vê no telão a Keiko e a Botan correndo e o professor lá com a tesoura nas mãos. E o Suzaku começa a falar que elas vão morrer, elas conseguiram escapar da primeira, mas não vão escapar da segunda, e que elas vão acabar morrendo, e que o Yusuke também vai morrer. Mas o Suzaku chega à conclusão de que com uma mão só ele tá passando por dificuldades. Aí até o passarinho chato lá do Suzaku se oferece para pegar a flauta, e o Suzaku diz que não precisa, que ele vai usar o golpe dele, um golpe que vai fazer o Yusuke tremer de medo. E o Suzaku tá lá preparando o golpe dele, rapaziada. E sabe o que acontece? Aparecem mais 6 Suzakus, isso aí. Agora são 7. E o Yusuke fica lá assustado, nossa, que é isso? E o Suzaku fala: você deve estar pensando qual que é o verdadeiro, mas aí é que tá a surpresa, os 7 são verdadeiros. Então ele se multiplica, galera, em 7. Se já tava difícil lutar com um para conseguir pegar a flauta, imagina agora com 7.
Aí o Suzaku tá grandão, né? Já tá cantando vantagem. A Keiko tá lá com a Botan passando por dificuldades, se trancaram lá numa sala. E o professor tá lá atacando elas, tentando entrar, batendo na porta e usando aquela tesoura. Então tá uma situação bem difícil, tanto pra Keiko e a Botan, quanto pro Yusuke no momento, que agora ele vai ter que lutar contra 7 Suzakos. E nessa parte que o Yusuke tá numa situação bem difícil, mostra lá o Kurama, o Kuwabara e o Riei lutando ainda com os zumbis e querendo passar para chegar próximo do Yusuke para poder ajudá-lo. Eles nem sabem que ele tá lutando contra 7, né? E nesse momento, o Suzaku explica que todas as cópias dele são ele e que eles têm vontade própria. E eles todos preparam o mesmo golpe, que é como se fosse um arco e flecha de energia. Todos os 7 preparando lá o golpe e o Yusuke tá lá na maior tensão, esperando para ver o que é que ele pode fazer. E assim, os 7 Suzakos preparam um golpe e soltam a flecha de energia. E o Yusuke ele carrega as mãos com a energia, as duas mãos. E ele consegue se desviar de 2 golpes. 2 ele bate. E ele pensa que se livrou de todos. Mas quando ele olha para trás, vem um e acerta ele em cheio no ombro. Um super choque que ele leva e cai no chão. Nesse momento vem chegando o Suzaku mais uma vez grandão, né? Crescendo para cima do Yusuke, enquanto o Yusuke tá lá no chão, estrebuchado após levar esse golpe em cheio e o choque enorme que ele levou. O Suzaku então fala que o golpe dele é tão poderoso que quebraria diamantes. E se dá como certo que o Yusuke foi derrotado, até ele fala, eu vou lá fora enfrentar os outros 3 para acabar logo com isso. Quando ele tá indo para a saída, para descer, o Yusuke levanta e fala, me devolva aqui, me dê essa flauta. E o Suzaku fica assim perplexo, sem saber de onde ele tira tanta força. Mas aí o Suzaku chega perto dele, dá um bombaço na cara. E nessa o Yusuke cai no chão e tá lá todo fraco, né? Todo machucado. E o Suzaku lá com as cópias dele. Aí mostra o Suzaku sentado e 2 cópias dele segurando, cada um de um lado de Yusuke, um braço dele. As 2 cópias do Suzaku que estão segurando o Yusuke começam a dar choque nele, usando aquela energia amarela. E ao mesmo tempo o Suzaku está mostrando no telão que os zumbis estão batendo lá na porta e que a Keiko e a Botan também estão num momento difícil, que vai chegar o momento delas. Aí mostra que os zumbis conseguem quebrar a porta e estão entrando na sala onde a Botan e a Keiko estavam. E o Yusuke está lá impotente, sem poder fazer nada e ainda levando choque e ouvindo a zoação do Suzaku. E lá no telão do Suzaku mostra que os zumbis entraram. E quando eles olham assim, eles veem no armário, as portas do armário fechadas e um pedacinho da roupa da Keiko pra fora. Aí eles pegam lá cabos de vassoura, algumas coisas assim de limpeza e começam a bater assim no armário, né? Atacando a Keiko e a Botan que estão escondidas. Aí o Suzaku tá lá dando risada, essa hora ela já deve ter morrido e tal. E o Yusuke lá levando choque, e ele tava levando choque de 2. Então eram apenas 2 segurando o Yusuke dando choque, e agora são 6. 6 Suzakos dando choque no Yusuke. E a situação bem difícil. E depois corta para o Riei, o Kurama e o Kuwabara ainda lutando com os zumbis e tentando entrar na torre para subir, para conseguir ajudar o Yusuke lá em cima. E eles ainda não conseguiram, porque são muitos, muitos zumbis mesmo. Até mostra o Kuwabara cansado assim de tanto estar lutando com eles. Aí ele olha para a janela assim e tem uma ideia. Aí ele faz a espada Aleiken crescer, ela vira como se fosse uma vara, ele corre, bota ela no chão e pula. E quando ele tá chegando perto da janela, ele bate com a cara na parede, ele não calculou direito. Aí até o Kurama e o Riei falam, mas Kuwabara, você não prefere subir pela escada? Aí eles conseguem entrar pela escada, mas muitos zumbis no caminho, impedindo eles de chegar lá na sala onde tá Yusuke, né? Então, eles estão tentando, né? Os zumbis estão realmente fazendo eles perderem muito tempo. E com isso Yusuke tá lá sofrendo, levando o choque de 6 Suzakos. E a situação do Yusuke tá muito difícil, ele tá lá levando choque e chorando assim, se lamentando, porque ele pensa que a Keiko morreu. Aí nesse momento, soa na cabeça dele a voz da Mestra Genkai, dizendo, tolo, você vai desistir. Aí ele fala, eu me sinto culpado pela morte da Keiko. Aí a Mestra Genkai fala, ela ainda não morreu. Aí nesse momento mostra que quando os zumbis quebram o armário e abrem, tá só lá o lencinho da Keiko que elas deixaram só pra atrair eles pra lá. E elas saem por trás das cortinas e atacam eles, batem neles com umas
umas vassouras, algumas coisas assim, elas conseguem sair da sala. E isso reacende a esperança no coração do Yusuke, e é aqui que vai ser o ponto de virada. O Yusuke escuta mais uma vez a voz da Mestra Genkai e ele lembra do treinamento. Ela fala pra ele: lembre-se do treinamento, lembre. Aí passam flashes assim dele treinando com ela e ela falando pra ele que a verdadeira batalha começa quando tá perto do fim, que quando você tá prestes a morrer, as suas forças acabarem, ali é que deve começar a verdadeira batalha. Aí mostra um pouco do treinamento, ele lá reclamando e tudo, querendo meio que desistir. E tem uma hora que ele vai até atacar ela dando um Leigan, e ela dá um ataque nele e derruba ele. E ela fala pra ele se concentrar, pra ele relembrar do que ele aprendeu no treinamento e se concentrar. Aí nesse momento ele começa a lembrar, é uma cena bem bonita, galera, muito bonita mesmo. Ele começa a lembrar de coisas que aconteceram antes, ele lembra da mãe dele chorando e sofrendo, ele lembra da luta do Riei com Seiryu, ele lembra da luta do Kuwabara com o Byakuya, ele lembra da luta do Kurama com o Genbu, ele lembra de situações que aconteceram antes, lembra da Keiko e a Botan correndo, e ele lembra também de quando a Keiko deu o beijo nele que ele voltou, né, que ele ressuscitou, lembra? Se não lembra aí eu vou deixar aqui o card dos episódios para você rever, tá bom? Então essa cena é bem bonita e a música vai crescendo ali, é uma música trilha sonora muito legal. E nisso o Suzaku se prepara, que o Suzaku tava morrendo de raiva porque ele viu a Keiko e a Botan saindo da sala, né, que elas não tinham sido pegas. Ele tava lá com raiva, ele virou e tava preparando um super golpe para dar no Yusuke. Então, o Yusuke tava levando um choque de 6 Suzakus, ia levar o golpe do 7º. Mas nisso, ao relembrar o que a Mestra Genkai falou para ele e as outras lembranças, eles puxa assim todo o poder dele e chega e explode a luz, né? Explode a energia do Yusuke e aquela luz saindo até do topo lá da torre, mostra a luz saindo assim. Após a explosão de energia, mostra o Suzaku assim se levantando com dificuldade e mostra ele olhando para o Yusuke, e o Yusuke lá firme com sangue nos olhos olhando para ele. Aí nesse momento mostra que apenas 5 Suzakus levantaram, então 2 já foram pro beleléu naquela explosão. E assim termina esse episódio 20, eles se encarando o Yusuke lá com sangue no olho e os 5 Suzakus encarando o Yusuke. E termina o episódio 20, vamos sem enrolação pro episódio 21. E o episódio já começa com o Suzaku já no veneno para os 5 Suzakus, né? No veneno para detonar o Yusuke. Só que quando o Suzaku prepara o golpe, ele vê que a energia dele não tá a mesma. Então isso dá um pouquinho de tempo pro Yusuke também pegar um pouco de energia, pro Yusuke pegar um pouco de energia dele, e ele disse que ia dar o golpe que ele tinha preparado pro Suzaku. E ele dá o shotgun, que saem como se fossem 5 Leigans menores, e os 5 Leigans acertam os 5 Suzakus, na altura do ombro por ali. E os 5 Suzakus caem no chão, e o Yusuke fica lá, ele ainda pensa em pegar lá a flauta, mas ele cai no chão, ele tá com pouca energia, que quando os 5 Suzakus caíram, o original também caiu, e a flauta caiu da mão dele. Então o Yusuke tentou pegar a flauta, mas sem energia, ele ainda foi se arrastando, e nesse momento mostra no telão que a Keiko correndo com a Botan é acertada na cabeça e cai no chão, e a Keiko fica lá segurando ela, tentando proteger, mas elas estão cercadas pelos zumbis dos dois lados. Então, uma situação muito difícil. Com isso, o Yusuke ele ainda puxa um pouco da energia dele e começa a se arrastar no chão em direção à flauta para conseguir pegar. Mas é aquele passarinho safado que eu falei para vocês. Pega a flauta e joga para frente e fala que não vai deixar o Yusuke pegar. Nesse momento, o Yusuke ameaça o passarinho. Ele faz a arminha do Leigan para soltar o golpe. Mas a gente tá nessa dúvida. Será que ele tem energia ou não? Aí nesse momento mostra um pouco também Kurama, Kuwabara e Riei ainda lutando contra os zumbis e tentando chegar lá, mas são muitos na frente da escada. Então eles têm que ficar brigando ali o tempo todo e mostra o Kuwabara cada vez mais cansado. E eles sem conseguir chegar no Yusuke. Após o Yusuke ameaçar o passarinho chato lá, o passarinho foge. E o Yusuke com muita dificuldade ainda, se arrastando no chão. Quando tá prestes a pegar a flauta, o Suzaku vem e pisa na mão dele e começa a esmagar lá a mão dele. E fala pro passarinho, não se deixe enganar, que ele não tem mais energia. E que
o Suzaku falou que tinha dado sorte, que ele foi o único que não foi atingido num ponto vital. Ou seja, os 7 Suzakus não existem mais, só existe o original novamente. Mas o Yusuke tá no chão todo estrupiado. O Suzaku não tá também numa boa forma, né? Já que ele já foi atacado e tudo. Mas ele ainda tá de pé. E o Yusuke tá lá no chão, né? Ainda tendo a mão esmagada, sendo pisoteado. E ainda passando no telão a Keiko segurando a Botan, cercada pelos zumbis. Aí o Suzaku dá uma bica no Yusuke, o Yusuke rola assim pra frente e consegue se levantar com muita dificuldade. E fala que eles vão ter que lutar ainda. E fala que o Suzaku também tá todo estrupiado. Só que nesse momento o Suzaku ele levanta o braço assim e ele puxa a energia que estava nos outros Suzakus que estavam no chão. Então ele pega a energia de volta dos 6 Suzakus e com isso ele se recupera. Ele estava até com um pouquinho de sangue assim na boca, o sangue parou, a roupa dele rasgada, a roupa dele voltou ao normal. Ou seja, ele meio que ficou recuperado, enquanto isso o Yusuke tá todo mal lá, todo estrupiado. E o Suzaku, mais uma vez, agora estando recuperado, ele prepara o golpe dos clones mais uma vez. E assim, mais uma vez o Yusuke vai ter que lutar com 7 Suzakus, só que agora ele tá com menos energia que no começo. E o Suzaku tá lá grandão, dizendo que agora que ele vai morrer. Então começa a tocar aquela trilha sonora de nossa, e agora? De desespero, né? O que é que será que vai acontecer? É mostrado então que o Kuwabara, o Riei e o Kurama estavam subindo as escadas assim, só que o prédio começa, a torre lá, né? Não, o prédio. A torre começa a tremer, porque é o golpe que o Suzaku ele tá carregando lá, com aqueles raios que ele recebe na mão, e começa a tremer tudo e a escada quebra. E eles ficam lá meio que parados, os 3, sem ter pra onde ir, porque quebrou depois deles e antes deles. Então eles não tem nem como voltar. Aí quando mostra o Yusuke também, mostra ele uma dificuldade, porque só o vento que tá soprando tá quase derrubando ele. E que ele não sabe o que fazer. Os 7 Suzakus então dão aquele golpe novamente do arco e flecha de energia e soltam 7 flechas, no caso, no Yusuke. Ele tenta se proteger, ele faz como se fosse uma barreira ali, e 2 passam, uma do lado, outra do outro, e as outras 5 ele consegue meio que bloquear com essa energia, mesmo estando numa situação de fraqueza. E nesse momento o Suzaku ele se dá conta de que um cabelinho dele ali sofreu um dano naquele ataque que o Yusuke deu o leigão primeiro. E que ele tá meio que sem entender de onde ele ainda tirou energias. E que dessa próxima vez ele não passa, então ele tá carregando novamente outro golpe. Aí mostra um pouco lá o Riei, o Kurama e o Kuwabara tentando sair daquela pedacinho de escada que eles estão. Então o Riei jogou a espada, o Kurama jogou o chicote de rosas da planta, né? E enganchou lá na espada do Riei. E eles estão se preparando para sair dali. Nesse momento o Yusuke ele escuta o grito da Keiko, que ainda tá passando ali no telão. Só que antes não dava para escutar. Acho que eles esqueceram que nesse momento ele escuta o grito da Keiko chamando pelo nome dele, gritando: Yusuke, me ajuda. E o Yusuke fica lá olhando pro telão, e é de onde ele vai tirar as energias dele. Após a Keiko gritar, Yusuke vê lá no telão que o professor, que tem aquela tesoura na mão, tá para atacar ela. Nesse momento o olho dele começa a brilhar, vem energia ao redor dele, uns raios. Até o Suzaku fica olhando: nossa, o que é que tá acontecendo? Aí ele percebe que Yusuke está drenando a energia da própria vida. Ou seja, ele está se sacrificando para poder salvar a Keiko, né, que é a pessoa que ele tanto ama. Então mostra que o Suzaku mais uma vez vai dar o ataque das 7 flechas lá, com os 7 Suzakus. Mas o Yusuke também carrega a energia dele. Aí ele faz aquela proteção assim mais uma vez. E ele consegue bloquear algumas delas. 2 ele leva, mesmo com muita dificuldade, mas ele ainda vai para cima. E ele dá mais uma vez o shotgun, que sai aqueles 5 mini leiguns, vamos dizer assim. E mais uma vez os 5 ataques pegam nos Suzakus. 5 não, né? 7. Os 7 ataques saem e pegam nos 7 Suzakus. E nesse momento mostra que chegou os 3 amigos, o Kuwabara, o Riei e o Kurama. E até o Kuwabara grita lá pelo Yusuke, mas tá bem na hora do golpe do Yusuke nos 7 Suzakus. É mostrado que o shotgun acerta todos os 7 Suzakus. Aí cai o Yusuke para um lado
cai o Suzaku principal também do outro lado, o passarinho do Suzaku desaparece, passarinho chato e mereceu. E a flauta também é quebrada na explosão de energia que foi o ataque do Yusuke. Enquanto está caindo, mostra o pensamento do Yusuke pensando na Keiko e dizendo: nossa, será que não foi tarde demais? Espero que não. Aí mostra ele caindo assim, até a arte da animação ficou bem bonita, bem diferente. E já mostra a parte de cima da torre completamente destruída, onde estava acontecendo a luta. E estão os corpos lá dos 7 Suzakos no chão. E também o Yusuke lá no chão, né, caído. Aí mostra a Keiko olhando ao redor e vendo que ela está em segurança. Tanto ela quanto a Botan. Ela olha ao redor, ainda segurando a Botan, e ela vê que aqueles zumbis todos estão caídos no chão porque a flauta foi destruída. Aí nesse momento volta lá onde está o Yusuke e mostra o Suzaku em pé, com muita dificuldade, e ele se dando conta de que a relação entre os humanos é muito forte e que foi isso que fez ele perder. Aí ele fala ali algumas coisas, tal, do golpe dele e tudo, mas que ele perdeu, né? Boiou. Boiou pro Suzaku. Aí ele cai no chão e mostra ele morto. Depois mostra o Koema festejando, porque o Yusuke mais uma vez, né, resolveu a parada e ele não vai ser punido pelo pai dele, né? E se realmente tivesse dado tudo errado, ele seria punido pelo pai dele, o senhor Koema. E aí mostra os 4 amigos juntos, o Yusuke lá no chão ainda, e até o Kurama fala, sente um pouco assim o coração do Yusuke, fala que o coração dele tá bem fraco. E aí o Kuwabara decide passar um pouco da energia que ele ainda tem, que é pouca, mas para ajudar o Yusuke. O Kurama até fala: cara, você tá com pouca energia. O Kuwabara responde que o que é que ele pode fazer? É o que ele vai fazer mesmo, e pronto. Enquanto o Kuwabara tá lá passando a energia dele, por pouca energia que ele ainda tem, pro Yusuke para ajudá-lo, aí o Riei fala uma coisa muito interessante, de que ele não consegue entender porque os humanos fazem isso uns pelos outros, né? Enfrentar batalhas impossíveis para ajudar os outros. E o Kurama fala que foi por isso que ele venceu. E puxa um pouco aquilo que eu falei no outro vídeo, que andar com o Kuwabara e com o Yusuke tem ajudado muito o Riei. O Kurama também, mas o Riei mais ainda, porque ele não tinha amigos antes, então ele está tendo contato com valores de amizade, de não desistir, de sacrifício, que foi o que ele falou, que ele não ia conseguir fazer isso, fazer isso por outra pessoa, né? Então o Kuwabara lá, depois que passa a energia, ele tá tão fraco que ele desmaia por cima do corpo do Yusuke. E até o Kurama fala: nossa, vamos levá-los o mais rápido possível para o mundo dos humanos. E assim terminou a batalha do Yusuke com o Suzaku. E aí já corta pro Yusuke acordando e vendo o Kuwabara e o Kurama do lado dele, né? E aí o Kuwabara fala que ele dormiu por 3 dias. Ele só acordou 3 dias depois, de tão mal que ele tava. E ele já pergunta logo pela Botan e pela Keiko. E aí o Kurama e o Kuwabara ficam assim, né? Fazem uma cara assim triste e tal, ficam em silêncio. E o Yusuke perguntando: por favor, cara, fala, como é que estão elas? O que foi que aconteceu? E eles lá calados assim, como se algo ruim tivesse acontecido. Aí de repente entra a Botan e a Keiko no quarto. E é revelado que era uma brincadeira do Kuwabara e do Kurama. E até o Kurama não concordou muito com a brincadeira, mas levou. Depois o Kuwabara ficou lá rindo, tal, zombando do Yusuke. E depois mostra o Yusuke andando, passeando com a Keiko. Ele tentando, né, fazer ela se sentir melhor, né? Que ele tava meio preocupado com ela, achando que ela é meio cabeça dura. Ele até fala: Keiko, me desculpe, pode bater em mim, pode descontar em mim que eu aceito. Mas aí os dois, né, se acertando e ficando tudo bem. Até na hora que ele fala pra ela bater nele, parece que ela vai dar um tapão nele, mas ela para a mão e só pede pra ele contar pra ela quando ele for pra uma missão nova, porque a Botan acabou contando tudo pra ela, então agora ela já sabe, mas que ela não quer ser a última a saber quando o Yusuke desaparecer pra alguma missão. Mas até acaba o episódio ele enrolando ela e não fala que promete. Mas é isso, galera. Termina aqui no episódio 21, o arco do Suzaku. A gente viu aqui rapidamente e resumidamente o que aconteceu nos 3 episódios. E foi um arco muito bom. E nós vamos continuar aqui com os vídeos, porque o próximo arco é o arco da Mansão Tarukane. É onde nos é apresentado um dos melhores vilões de todos os tempos, o Toguro,
E o Togurinho também, né? Não só ele, mas o irmão dele. Então, muito obrigado a você que chegou até aqui, assistiu o vídeo todo. Dá aquele like, comenta, compartilha. Dá essa força aqui pro Nerdola. Se inscreve no canal. Gostou? Gostou de relembrar? Yu Yu Hakusho é o meu anime favorito, galera. Tá sendo bom demais relembrar aqui junto com vocês. E não perde mais nenhum vídeo. Se inscreve aí e se prepare que no próximo vídeo vamos começar o arco ali da Mansão Tarukane, onde nos são apresentados os irmãos Toguro, beleza? Muito obrigado por tudo, pelo apoio de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!